Olá! Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de má digestão e má absorção de nutrientes dos alimentos que a gente come no nosso dia a dia. Será que tem coisas que eu estou fazendo, comportamentos que eu estou tendo e que eu não estou me dando conta? Então, vamos conversar sobre isso? Se você é novo por aqui, meu nome é Carla Rigg, eu sou Health Coach especializada em saúde hormonal, saúde gastrointestinal e psicologia do comer emocional. E tô sempre por aqui passando dicas de saúde e bem-estar e assuntos, que são bons e práticos para a gente colocar no nosso dia a dia de forma leve, e consistente. Esse é o meu objetivo. Então vamos lá, hoje eu quero conversar com você a respeito das principais causas, ou digamos assim, dos principais hábitos, que a gente tem e às vezes não se dá conta, mas que influenciam muito na nossa capacidade de digerir os alimentos e de absorver, os nutrientes dos alimentos que a gente come. Eu gosto muito de dividir, digamos assim, em duas principais causas, de má digestão. A primeira, que eu sinto que são aquelas causas primárias, aquelas causas efetivamente que estão no nosso poder, sim, de mudança, que são derivadas ou de falta de informação ou de comportamentos ruins, mas que a gente consegue mexer desde já, e causas secundárias, que são aquelas que a gente precisa realmente investigar, porque elas têm um fundo mais fisiológico. Então, vamos falar efetivamente quais são, digamos assim, as principais causas que impactam a nossa digestão e que você deveria olhar com muito cuidado, antes de simplesmente buscar uma ajuda médica por conta dos seus sintomas. Então é super legal a gente primeiro olhar para dentro e ver o que a gente consegue fazer desde já. A grande maioria dessas causas você já deve imaginar e você já deve conhecer, mas eu quero te explicar rapidamente o porquê que vale a pena você refletir com carinho a respeito dessas causas. Então vamos lá, falta de mastigação adequada, excesso de líquidos durante as refeições, combinações erradas dos alimentos, quantidade exagerada de comida e estresse durante as refeições. Essas seriam as causas primárias que está no nosso poder de atuação, que a gente consegue melhorar desde já. E por outro lado, as causas que eu chamo que são as secundárias, que a gente precisaria de uma ajuda, para investigar um pouco mais a fundo, seria faltas de enzimas digestivas, um pH inadequado no nosso estômago, então a gente está com um ácido clorídrico realmente não tão eficiente, e deficiências de vitaminas e minerais, e por último, alergias e intolerâncias alimentares. Então, este segundo aspecto específico, que também tem a ver com má digestão, esse segundo aspecto, que são causas secundárias, eles precisariam realmente de uma investigação mais a fundo. Mas neste vídeo eu quero conversar com você efetivamente sobre as causas, que estão no nosso poder de atuação e que a gente consegue mudar desde já. E vamos lá, porque parece básico, mas na verdade não é. Então vale a pena a gente entender o motivo. Olha só, a nossa digestão, ela é composta por 3 partes, tá? 3 fases. A primeira fase é a fase de quebra mecânica, que é a boca. A segunda fase é a fase de quebra bioquímica, de quebra química através do nosso estômago, que é onde a gente vai ter realmente os ácidos, o nosso ácido gástrico, para fazer essa quebra da comida em pedaços, digamos assim, menores ainda, para a gente conseguir seguir o caminho para fazer o caminho da absorção, e a gente vai ter realmente essa atuação de enzimas digestivas e do ácido gástrico. Então essa é a segunda fase específica do processo digestivo, e a terceira fase do processo digestivo, que ela é a fase dos nossos intestinos, em que a gente vai absorver os nutrientes destes alimentos, e que também a gente vai fazer todo o processo de excreção, fermentação e excreção, tá? Então a gente tem essas 3 fases. Então o que acontece? Se a gente tiver dificuldade em uma dessas 3 fases, o que vai acontecer
basicamente é que a gente vai ter um impacto muito grande na absorção dos alimentos que a gente come. Lembrando que a gente não é aquilo que a gente come, a gente é aquilo que a gente consegue absorver daquilo que a gente come. Então, por isso que é muito importante a gente olhar com carinho essas 3 fases para entender o impacto de cada um. Então, começando, se a gente não mastiga muito bem o alimento, se a gente já engole tudo meio mal mastigado, a gente, primeira coisa, a gente já diminui uma fase importante, que é essa fase da boca, que é mecânica, mas que também existe a produção específica da enzima digestiva amilase, que já vai começar a quebrar todos os carboidratos. Então, digamos assim, aqueles carboidratos, né, digamos, o alimento em si mal quebrado já pula, né, uma fase específica super importante da digestão, já chega no teu estômago efetivamente num estágio mais complexo para ele ser quebrado, porque o seu estômago não tem dentes, a quebra que vai ser feita vai ser uma quebra química através do seu ácido gástrico, né, da produção das suas enzimas digestivas. E aí o que acontece? Se o seu alimento já chega mal mastigado, aí você já ingere líquidos junto dessa sua refeição. E aí o que acontece? O pH do teu estômago fica diluído. Aí isso interfere tanto, digamos assim, na velocidade que aquele alimento vai ser quebrado. Aí você também atrapalha a ação das enzimas digestivas. Ou você faz, por exemplo, também junta tudo isso, aí você combina muitos alimentos que são complexos para serem digeridos. Então você mistura feijão com carne, com glúten, com vegetais, você faz uma mistureba total lá dentro. Aí o que acontece? E bebe água na sequência e come muito, então o que acontece? Tudo isso vai prejudicar a sua capacidade específica de quebra daquele alimento. Então aquele alimento ele vai ter que ficar muito mais tempo no seu estômago para ele conseguir seguir o caminho adequado, que é passar para o teu intestino delgado e continuar no teu intestino delgado, aonde você vai ter a grande maioria da absorção dos nutrientes daquilo que você come, para ele seguir o caminho para o teu intestino grosso e absorver mais águas e fazer a fermentação pelas bactérias no teu intestino e seguir o caminho de excreção. Mas se chega nessa fase do teu estômago, você atrapalha a ação específica das suas enzimas digestivas, deixando o teu pH mais diluído, aí fazendo mistura de muitos alimentos. O que vai acontecer? Aquele alimento, aquele bolo alimentar, ele vai demorar muito mais para seguir o caminho, ele vai começar a fermentar especificamente. Porque o que é importante você entender? O seu bolo alimentar ele só vai seguir o caminho para o teu intestino delgado se ele estiver num pH adequado para seguir em frente. E se ele não estiver num pH adequado para seguir em frente, a sua válvula não abre. E aí continua, então aquele alimento ele continua ali até ele chegar no pH adequado para essa válvula se abrir, e esse alimento aos poucos, numa quantidade vai de 2 colheres de sopa por vez para ele conseguir seguir esse caminho. E aí você fica com aquele alimento fermentando, muitas vezes até putrefando, né, dentro do teu estômago. E o estômago efetivamente não seria um lugar para a gente ter bactérias, né? Seria um lugar para a gente ter um ambiente com ácido gástrico potente para a gente fazer a quebra daquele alimento e aquele alimento seguir em frente de forma relativamente rápida. E você fica com aquele alimento ali, fermentando, putrefando. Então assim, o estado que aquele alimento, aquele bolo alimentar chega no teu intestino delgado para aquele alimento, para aquele bolo seguir esse processo de absorção de nutrientes, ele já não vai ser, digamos assim, um estado muito bom, ele já vai estar um pouco mais prejudicado. E isso porque já é um bolo já mais fermentado e, enfim, não vai chegar em condições ideais para o teu intestino delgado fazer a função dele, que é absorver os nutrientes da forma mais adequada. E aí você também perde este poder
essa, digamos assim, parte deste poder de absorção dos seus nutrientes. E aí fica mais lá o teu intestino delgado, né, fazendo o que ele pode para dentro daquele bolo que chegou para ele já não em condições ideais, e depois ele já vai passar para o teu intestino também da mesma forma. E aí, muitas vezes, a gente tem todos esses outros aspectos, né, que as bactérias do seu intestino também não estão, digamos assim, na melhor combinação possível, e aí elas também não têm uma capacidade tão grande de quebra, né, e de produção de substâncias que seriam adequadas para você. Então, você está entendendo que se você não cuidar da sua, digamos assim, da sua digestão desde a primeira fase do processo, desde a mastigação, da segunda fase do processo, que é essa química, aí você vai lá, faz uma mistureba geral, você bebe um monte de líquidos, você come muito, aí você já vai prejudicando a sua absorção de nutrientes desde lá do início, e isso vai chegar, a matéria que vai chegar para você absorver os nutrientes e para você fazer a quebra, né, e a produção de substâncias que são extremamente importantes que você faria no teu intestino, isso já vai chegar totalmente comprometido. E isso vai atrapalhar a sua, digamos assim, sem dúvida nenhuma, a sua produção hormonal, a sua produção de substâncias boas que você deveria fazer no seu intestino. Isso vai impactar, sim, a sua saúde como um todo, tá? Então, hoje, o que eu queria te convidar a refletir é exatamente isso. De que forma e o que está no seu poder, no seu alcance agora, desde já, tomar conta para ajudar o seu corpo tanto a digerir melhor o seu alimento quanto a absorver os nutrientes daquilo que você come. O que dá para você mudar desde já, né? Reduzir a água ou a bebida alcoólica ou o refrigerante ou o suco que você toma junto das suas refeições, né? Mastigar de forma mais adequada, combinar menos alimentos, escolha uma fonte de proteína, não misture tantos carboidratos, coma vegetais com fontes de fibra e não exagere na quantidade. Disso tudo que eu falei, o que você consegue realmente modificar desde já? É uma coisa para você pensar com muito carinho. E por último, que eu quero só para finalizar aqui, para que você preste bastante atenção, é o seu nível de estresse quando você se alimenta. E por que eu estou falando isso, gente? O nosso corpo, ele funciona num esquema, digamos assim, de priorização. Então, o que acontece? Se você estiver muito estressada, o seu corpo vai priorizar produzir hormônios do estresse, cortisol, adrenalina, para te deixar pronta para lutar. E isso impacta muito na sua produção de enzimas digestivas e na sua motilidade intestinal. E isso vai sim impactar muito a sua capacidade de absorção dos nutrientes, porque está tudo interligado. Então, se você tiver muito estressada ou costumar, digamos assim, comer de forma muito rápida, sem prestar atenção naquilo que você está comendo, super ansiosa no meio de uma bagunça geral do seu dia a dia, eu preciso que você entenda que isso sim vai ter um impacto direto na sua capacidade de quebra alimentar, de digestão alimentar, de absorção dos nutrientes daquilo que você come. Isso é super importante para você olhar com carinho, ok? Então é isso que eu queria falar para você hoje. Presta atenção nestes itens que de repente você pode fazer pequenas mudanças, mas que vão impactar muito, né, na sua capacidade de absorção e de digestão dos alimentos e que vão te ajudar muito no longo prazo, ok? Um beijo bem grande. Se tiver qualquer dúvida, pode me escrever aqui nos comentários que eu vou adorar te responder. Um beijo!